Para onde foram levados os escravos moçambicanos? O que você estudou lá na escola sobre o tráfico de escravos em Moçambique foi suave até você ver este vídeo. A história do comércio de escravos foi uma das mais bizarras que Moçambique já viveu, desde o seu começo ao seu auge. Os culpados não foram só os que você pensa que foram. Os outros você nem imagina. De onde é que saíam esses escravos? Quantos foram? Para onde foram levados? Para que finalidade? E como é que tudo isso começou aqui em Moçambique? Tudo isso você só vai poder saber se assistir ao vídeo até o fim. É um tema muito complexo, mas vou tentar ser o mais explicativo possível. Meu nome é Ivodio Simão, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. A escravidão é conhecida desde os tempos remotos da humanidade em toda a parte do mundo e era inclusive praticada no continente africano antes da chegada dos árabes e dos europeus. No entanto, essa escravidão era de caráter doméstico, ou seja, os escravos eram submetidos, às vezes temporariamente, a trabalhos domésticos. Muitos deles eram obtidos por meio de lutas entre tribos e clãs. Porém, com a chegada dos árabes e dos europeus, esse paradigma mudou, transformando-se numa das piores partes da história da humanidade, no comércio negreiro, ou se preferir, no tráfico de escravos. Mas como é que o comércio de escravos começou aqui em Moçambique? Bom, a história nos diz que os árabes e os persas chegaram a Moçambique no século IX e os portugueses nos finais do século XV. E é importante ressaltar que naquela época o país era constituído por vários reinos e estados. Dentre eles, os principais eram os Muene-Mutapas, liderados pelos Karangas provenientes do Império de Zimbábue. Então, eles controlavam aquela área que corresponde ao Vale do Zambeze. Atenção, quando se fala do Vale do Zambeze, refere-se aos locais próximos ou ao longo do rio Zambeze. É uma região muito importante sob o ponto de vista histórico, pois é naquela região onde ocorre a maior parte da história de Moçambique antes da invasão estrangeira. Então, a dinastia Karanga é que controlava aquela região que corresponde a uma parte da província de Sofala, a uma parte da província de Tete e a uma parte da província da Zambésia. E também tínhamos os Maravis, que ficavam ao norte do Vale do Zambeze. E eles eram comandados por um clã chamado Piri. E também tínhamos os Ajawas na província do Niassa. Está bem, já entendemos. Mas acontece que esses reinos, esses estados, viviam tranquilamente do seu jeito até que eram os árabes. Eles que introduziram o comércio com as populações locais, os chefes locais desses estados e reinos. Eles davam panos, louças de vidro, miçangas e em troca recebiam ouro, marfim, chifres de rinoceronte e etc. Esse comércio desigual tornou-os tão ricos que construíram cidades, grandes cidades, ao longo da costa norte de Moçambique, os famosos sheikados e sultanatos nas províncias de Cabo Delgado e Nampula. Daí chegaram os portugueses, de ressaltar que não era o objetivo deles permanecer em Moçambique. Dizem que eles procuravam uma rota alternativa para a Índia, em busca de especiarias, temperos. Mas a chegada dos portugueses a Moçambique fez com que eles vissem que o comércio dos árabes estava a dar certo. E por isso, queriam fazer parte do mesmo. Ou melhor, queriam estar no controle do mesmo. E por isso fundaram feitorias em locais estratégicos, justamente para controlar o escoamento dessas matérias-primas tão importantes na época. Primeiro foi em Sofala, em 1505. Depois foi na ilha de Moçambique, em 1507. Depois em Sena, em 1530. Depois foram a Quelimane, em 1544. Atenção, existiram outras feitorias, mas essas foram as principais. Com essas feitorias, eles meio que acabaram por abafar os árabes. Tá bem, Ivodio, estás a falar muito. Afinal, onde é que entra o comércio de escravos nisso tudo? Calma, também não é chegar e querer vender escravos, né? Não é chegar e querer vender pessoas, né? Como é que você vai vender pessoas sem nenhum poder sobre as mesmas? Fixe bem essa palavra, poder. Daí, o que os portugueses pensaram? De onde é que sai o ouro? De onde é que sai o marfim? E de onde é que saía? Adivinhe? Isso mesmo, do Vale do Zambeze. Atenção, em outras partes de Moçambique também.
Mas o Vale do Zambeze merece a nossa atenção porque é uma via marítima que levava tanto os árabes quanto os portugueses ao interior de Moçambique. E adivinhe quem comandava essa região? Pois é, os Mwene Mutapas. Eles que eram na altura liderados por um tipo chamado Gatsi Lutsere. E naquele momento estava a passar por uma afronta, havia uma rebelião interna que queria que ele saísse do poder. E adivinhe o que é que ele fez? É a primeira salada. Ele pede ajuda aos portugueses que já possuíam armamentos naquela altura. E com a ajuda dos portugueses, ele consegue derrotar os seus inimigos. Muito obrigado, Tugas. De nada, nós precisamos de uma coisa. Não fala mais nada. Vocês podem ficar com todas as minas de ouro do meu estado. E foi assim. E para piorar, quando Gatsi perdeu a vida, quem o sucedeu foi o seu filho, que não gostava dos portugueses. Por isso os portugueses apoiaram Mavura, o irmão de Gatsi, a confrontar o seu sobrinho. Quando Mavura alcança o poder, cometeu a maior salada de sempre. Permitiu a livre circulação dos portugueses e sem pagamento de taxas. E eles podiam fazer o que quisessem dentro do Império de Mutapa. Inclusive ofereceu terras aos portugueses. E pronto, com o Império de Mutapa enfraquecido, a tragédia se aproximava. Daí, em nome da coroa portuguesa, os soldados e comerciantes ocuparam as terras do Vale do Zambeze por meio de compras, conquistas e ofertas. E como a coroa portuguesa não estava diretamente ligada a isso, com o receio de que os portugueses mandados a Moçambique se tornassem tão poderosos ao ponto de não obedecerem à coroa portuguesa, são criados os prazos do Vale do Zambeze, que era uma espécie de contrato que concedia terras a individualidades portuguesas e não só, mediante o pagamento de uma renda anual por um período de 3 gerações. Depois que o prazo terminava, as terras voltavam a pertencer à coroa portuguesa. E durante esse prazo, eles podiam fazer e desfazer. Mas acontece que nesse fazer e desfazer, eles passaram a cobrar impostos às populações locais. Submetiam-nos a trabalhos forçados nas minas de ouro e nas suas fazendas. E para garantir isso, eles mantiveram a estrutura política local, ou seja, os chefes locais eram obrigados a mobilizar as populações nativas a trabalhar e a pagar impostos aos portugueses. E como se não bastasse, para esse efeito, eles montaram um exército privado terrível, conhecidos como a Chikunda. Pausa. Estamos no século XVIII. E o comércio de escravos já estava a decorrer, só que com mais intensidade do outro lado do oceano. Falo do Oceano Atlântico. E quando começou a haver uma certa escassez de escravos por lá, os europeus passaram a olhar para o Oriente da África. Coitado, Moçambique faz parte. Voltando, em Moçambique houve um outro knock-knock. Quem é? Desta vez eram os franceses. Eles que vieram negociar escravos com os árabes da costa e com os portugueses para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar nas Ilhas Mascarenhas, no Oceano Índico. Nas hoje conhecidas como províncias de Tete, Sofala, Niassa e Zambésia, as chicundas e os chefes locais é que caçavam e capturavam os escravos. Em Nampula e em Cabo Delgado eram os chefes locais e os árabes que nhongavam, ou seja, intermediavam a venda de escravos. Nessa história, o único inocente é o escravizado. Prosseguindo, em outras partes do país, eram simplesmente os chefes locais que caçavam e vendiam os escravos. Daí, os escravos passaram a ser enviados para as Américas, sobretudo para o Brasil e para os Estados Unidos, a partir daquelas feitorias que foram construídas lá no século XVI, que em princípio era para o escoamento de ouro e do marfim. E aí passaram a ser centro de recrutamento de homens para a sua comercialização. Estamos a falar do século XVIII. Já no século XIX, concretamente a partir dos anos entre 1836 e 1842, o comércio de escravos é abolido. Depois passou-se uma fase de comércio clandestino no Vale do Zambeze e também na ilha de Moçambique. Estima-se que durante esse período tenham saído mais de 15.000 escravos para diferentes destinos. Falo a partir de Moçambique. Depois houve outras formas de escravização, tal como o chibalo. Se você quiser que eu fale do chibalo, escreva aí nos comentários
Tibalo. Eu sei que este é um assunto muito sensível. Afinal, foram os nossos antepassados que sofreram na pele a coisificação, a animalização, depois foram vendidos a preço de banana. Tudo isso fruto de um senso de superioridade racial que mais tarde se comprovou que se trata de uma ilusão. Em todo caso, a escravidão acabou. Falo da escravidão física, que infelizmente ainda reside em muitos de nós, a escravidão moral, ideológica e econômica. E a única maneira de ultrapassarmos isso é alimentar isto e amolecer o coração. Foi assim o processo da escravatura em Moçambique. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, deixe o seu like, é muito importante. Deu muito trabalho para fazer este vídeo. Também queria lhe convidar a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que serão ainda mais interessantes. Atenção, não radicalize o vídeo, é de caráter didático, os tempos são outros. Então é muito importante que não se misturem as coisas. Até o próximo vídeo, valeu!